O Lula fez uma coalizão bem grande de partidos, e mesmo com essa coalizão bem grande de partidos, ele conseguiu reunir nessa coalizão 139 deputados, que é um número baixo, se você considerar que para aprovar uma lei, você precisa de 50,1%, 50 mais 1, né, da casa. Então, a casa que tem 513 na Câmara dos Deputados, ela precisa de 257 votos para que você consiga colocar uma lei. Então, ele tem 139 de 257 que ele precisa. Se for uma PEC, é pior ainda. Para quem não entende, PEC é a proposta de emenda constitucional, que é a mudança na Constituição. Ou então, uma incisão de algo na Constituição. E para isso ele precisa de 3/5, né? 3/5 dá ali 308 deputados. Ele tem 139. Mesmo com PSB, PSOL, PCdoB, Avante, Solidariedade, todo mundo junto, dá menos de 140 pessoas. E aí entra num lance dos ministérios que você estava falando. Ele teve que criar novos ministérios para trazer MDB, PSD, União Brasil, e por isso que é aquilo de equilibrar pratos, né? Ele não tem o Congresso, não tem o Senado. No Senado o cenário é um pouco melhor, assim, ele tem ali 46 senadores dentro da base, né? Vamos pensar, ele tem 200, com isso, né, com todos os ministérios, ele conseguiu pular de 139 para 262, né? Juntando PSD, MDB, PDT, União Brasil. Então, ele sai de 139, vai para 262. Só que 262 é só 5 a mais de 257, que é o que precisa para aprovar uma lei, né? Então ele tá ali com o Congresso, assim, a Câmara principalmente, muito em cima. Tanto que ele apoia a eleição do Lira, que foi assim, a eleição em que um candidato à reeleição de Câmara foi a maior da história, né? O Lira teve 464 votos de 513, né? Então o Lula se aproximou do Lira por conta disso e apoiou a eleição do Lira, que era um ferrenho apoiador do Bolsonaro, né? O Lira estava junto com o Bolsonaro, o Lira foi apoiado pelo Bolsonaro. Então é interessante olhar para a Câmara como um lugar em que o Lula tem, assim, espinhos e coisas a desfazer bem importantes. O Senado é um pouco melhor porque ele tá lá negociando com o Rodrigo Pacheco, ele apoiou também a eleição do Rodrigo Pacheco. O bolsonarismo, ele tinha o Marinho, né, como candidato contra o Pacheco acaba vencendo, e o Lula tem mais senadores do que deputados. Mas olhar para o Congresso é olhar para essas duas figuras. Deixa eu só te dar um corte rapidinho. É importante, né? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo ou vendo a gente tá ligado nisso. Tudo que é aprovado, a gente tem uma estrutura legislativa bicameral, ou seja, tem duas câmaras, né? O Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Então, tudo que é aprovado na Câmara, depois precisa passar pelo Senado, ou se a matéria começa no Senado, ela depois precisa ser aprovada pela Câmara. Apreciada, então, né? Apreciada e votada, né? Sim. Então, assim, isso que a Lu tá falando é muito importante no sentido de que não adianta eu ter maioria numa casa ou representação bacana numa casa, se a outra casa ela não tiver comigo ou não conseguir as alianças ali, não adianta. Não passa. Porque eu vou conseguir aprovar tudo num pedaço e no outro pedaço não. Então, enfim, por aí. E aí eu tava falando sobre PEC, né? Que é uma proposta de emenda da Constituição. Tudo que é muito importante precisa de 3/5 das casas. Previdência, 3/5. Reforma trabalhista, 3/5. Mudança Ou seja, de lei de tem 50% que reunir é leizinha pequena. lei menor. Então, o Lula não tem isso na Câmara e no Senado, olhe lá, assim, fazendo bastante acordo. Então, na Câmara, ele vai ter muita dificuldade de aprovar leis importantes, né? Ele foi eleito assim, vou rever essa coisa do teto de gás, vou rever essa coisa da Previdência, da lei trabalhista. E aí é muito difícil, porque ele tem um número pequeno de deputados, mesmo com todas as alianças feitas. E aí é importante falar sobre essas duas figuras que eu citei, o Lira e o Pacheco. O Lira é o presidente da Câmara dos Deputados, essa que tem 513, são os representantes da população, né? E o Senado tem 81, que tem na sua presidência o Rodrigo Pacheco, né? Acho que a gente pode, em um outro momento, explicar um pouco mais sobre isso, né? Não é o momento Acho que, agora. cara, dá pra gente fazer um episódio muito legal explicando as coisas e o funcionamento do porque Estado não é tão brasileiro. óbvio para as pessoas, né? Isso. E aí, essas duas figuras, eles são bem centrais na política brasileira, porque o legislativo, e a maioria das pessoas não presta muita atenção nisso, ele muitas vezes é mais importante que o executivo, porque, o presidente, eu prometo que vou fazer tal coisa. Se o legislativo disser não vai, foda-se, não vai, né? Então, são duas figuras muito centrais na política brasileira. O Lira hoje tem um domínio muito grande na Câmara dos Deputados, e o Pacheco tem ali um domínio no Senado, mas não é tão latente, tão forte quanto o Lira. E eles estão agora em pé de guerra, os dois. Por quê?
Como que o presidente governa? Ele faz projetos de lei que vão para as casas, e como você disse, passam pela Câmara e depois pelo Senado, ou vice-versa, ou o presidente pode fazer as famosas MPs, que são medidas provisórias. A medida provisória é uma lei temporária de caráter urgente. Por exemplo, o Lula foi eleito sobre a pauta de que ia manter o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil antes, a R$600. Ele fez uma MP para manter o Bolsa Família a R$600. Isso fura o teto de gastos. Essa MP ela tem um prazo de 60 dias, urgente, que pode ser ampliada para 120 dias. Esse 120 dias é o tempo que as duas casas têm para votar a MP. Qual é a briga dos dois? Antes da pandemia, da Covid-19, quando uma MP ia para a Câmara, ela era apreciada por 12 senadores e 12 deputados federais, né? Então era de comissão mista. Comissão mista. Eles avaliavam aquele projeto. O projeto é para fazer implante de cabelo para as pessoas cara. de graça. De novo isso. No SUS. Porra. Tá aí um projeto. Projeto, quem tiver ouvido isso aí, implante capilar no SUS de graça para as pessoas que precisam como você. E aí, esse é o projeto. 12 senadores, 12 deputados apreciam aquilo, a comissão mista, julgam, podem fazer incisões, tirar coisas do texto, e aí só depois disso aquilo vai para o plenário da Câmara, e aí no plenário da Câmara é votado, daí ele vai para o Senado. Então eles têm 120 dias para fazer tudo isso. Na pandemia, como não podia ter reunião, essas coisas todas, passou a ser feito online, então a comissão mista deixou de ser feita. Só que a comissão mista é algo da Constituição Federal, desde 2002, né? E aí, como é que é feito agora? Chega a MP, projeto, vai direto para a Câmara primeiro. E aí o presidente da Câmara, o Lira, ele escolhe quem vão ser os relatores, ele escolhe quanto tempo aquilo vai ser julgado. Então o Lira pode simplesmente, vai botando pro final da fila, e aquela MP vai ser julgada pela Câmara com 119 dias. E aí ela vai pro Senado. Então o Senado tem um dia para analisar o texto e botar aquilo para frente. Então a briga dos dois é, o Pacheco, que é do Senado, quer que a comissão mista volte, o Lira não quer que volte. O argumento do Lira é de que é mais rápido assim, comissão mista era ruim e tal. Então, há um impasse entre os dois. E esse impasse impacta no governo Lula, porque as MPs estão lá. A MP do Bolsa Família está lá, a MP do Teto de Gastos está lá, a MP do Minha Casa Minha Vida está lá. Dos novos ministérios. A MP dos novos ministérios. Pode ser que o Ministério dos Povos Indígenas deixe de existir. Porque se a MP não for aprovada, os ministérios que o Lula criou, eles vão ser revogados, né? O Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial. Então, a briga dos dois está no sentido de que o Pacheco quer que volte as comissões, o Lira acha as comissões, acha a comissão é ruim porque não representam mesmo como eles são, né? O Senado tem 81. Ele até essa semana concordaram, o Lira concordou em voltar à comissão. Só que desde que sejam 3 deputados para cada senador, que aí dá a ideia de proporcionalidade, né? 12 a 12, 12 de 81 e 12 de 513 não faz sentido. Então, estão em pé de guerra. Isso impacta o Lula porque as MPs ficam ali. E se não forem votadas em 120 dias, elas são revogadas, né? Esse é o problema.